Evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o queridíssimo, pra quem não conhece, esse é meu esposo Diego, pra nós fazermos mais uma vez, mais uma edição de quadro que todo dia dos namorados eu trago pra vocês, que é um Faca Amoroso, um vídeo específico pra falar sobre relacionamento, pra responder perguntas de vocês, conselhos que vocês pediram. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram, pedi pra vocês deixarem, a gente selecionou alguns pra responder no vídeo de hoje. E assim, foi pedido pra nós os conselhos, tá? Então aí a gente vai falar nossa opinião, ou o que nós faríamos. Você discorda? Tudo bem. Mas aí é a nossa opinião, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Como lidar com a distância da família ao casar? Morar longe. Nós passamos por isso, né? Por uma boa parte do nosso casamento, praticamente ao meu lado, né? A gente ficou 2 anos e meio morando em Recife e a minha família morava aqui no interior de Pernambuco. E aí era muito difícil pra mim. A gente só vinha uma vez por mês, às vezes passava até mais tempo do que isso. E eu sou muito apegada à minha família, então era bem complicado. Mas acreditar que tudo passa, né? Tanto que passou. Às vezes são fases do relacionamento que é necessário, né? Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Às vezes algumas coisas a gente tem que lidar com isso. E assim, ser o mais presente possível do jeito que dá. É presente de outras formas, né? Hoje em dia, graças à tecnologia, né? A gente pode ter videochamada, matar a saudade. É presente de outras formas. Imaginemos aí, tempos atrás, quando a única comunicação lá era via cartinha. Era bem mais complicado. E para ver só se fosse pessoalmente, era muito mais complicado. Eu acredito que ajuda a gente a lidar, né, com essa situação, a gente pensar nesse lado positivo. Hoje é bem mais fácil, né? A gente tem aí à nossa disposição uma gama de opções tecnológicas, né, para nos ajudar aí nesse contato com a nossa família. E é claro que não substitui o contato pessoal, mas depender da rotina do casal, como ela falou, é sempre possível dar aí aquelas escapadinhas, né? Dependendo da distância, é claro, também de repente é um outro país, é um outro estado mais distante, talvez não com tanta frequência você vai poder ver a sua família, mas é preciso salientar que agora alguns dizem até que não é mais família, né? Que deixa de ser família, se torna parente. Eu acredito que é só uma questão de nomenclatura mesmo, né? A importância de um pai, de uma mãe nunca vai diminuir, mas é preciso salientar que a nossa prioridade passa a ser o nosso cônjuge após o casamento. Também no futuro, né? Exato. Então, assim, quando possível, então vamos visitá-los, mas quando não, a prioridade está aqui ao nosso lado. Foi uma decisão sua casar com essa pessoa, né? Estar com essa pessoa, e aí com isso vem consequências disso. Às vezes é o que é possível por algum motivo que seja, financeiro, de estudo, qualquer coisa que te faça ficar longe da tua família, presente da forma como dá. E às vezes é só uma fase, né? Igual aconteceu com a gente. A gente ficou 2 anos e meio, mas hoje a gente mora de novo no interior e eu posso ter mais contato com a minha família. Então tudo também é questão de fases, né? Resumindo, quando não possível o contato pessoal, vai aí matando a saudade da forma que dá, com as tecnologias à nossa disposição. Quais dificuldades vocês enfrentaram no início do casamento? Eu acredito que foi a coisa de ser diferente, né? O diferente, os costumes da outra pessoa. Ninguém é igual a ninguém, e até que se fosse seria muito chato isso. Tem costumes que a outra pessoa tem, que ela foi criada de outro jeito, e até você pegar o ritmo com a outra pessoa vai um tempinho aí. Vai muita paciência, muita conversa, muito diálogo. Gente, o quão importante é conversa dentro de um relacionamento. Sem diálogo não dá pra resolver nada. 90% dos problemas daria pra resolver se as pessoas sentassem e conversassem e expusessem aquilo que as incomoda. São as divergências de opiniões, como eu sempre falo. Quando a gente se une, então elas as opiniões distintas começam a se confrontar e gera atrito naturalmente, né? Se não quer atrito, então Não esteja com alguém. não esteja num relacionamento, porque vai haver. Agora, se você quer aí, de repente, um exemplo, né, de ter esses atritos, porque a gente está falando de uma forma muito geral, né, mas vamos dar um exemplo aí, uma situação que levou a gente a ter um conflito. Normalmente são coisas que têm importância para um e para o outro não tem. Saía do banho e pegava minha toalha, eu não deixava em cima da cama, mas a princípio, enquanto eu tô ali me trocando de roupa, eu deixava em cima da cama. Eu nem lembrava disso. Quando eu ia pegar a toalha, a cama já estava ali levemente úmida, né, e isso aí irritava. Para mim, eu digo, molhou, depois vai evaporar e vai secar sozinho. Para mim não fazia a menor importância, mas ela
Era importante para ela esse detalhe. Coisas assim desse tipo, né? Que no dia a dia vão pesando, né? Causam desgaste na Isso. relação. Às vezes até motivos bobos causam desgaste em relacionamentos. Resumo, falando no geral agora sobre relacionamento, né? As dificuldades que a gente passou no início foi dessa questão de convivência, até achar um ritmo. Não que hoje tudo que eu faça tá ok pra ele e vice-versa. A gente continua um irritando o outro, porque eu acho que enquanto tiver os dois vivos vai acontecer isso. Por quê? Não só sobre relacionamento, assim, sobre casamento em si, né? Mas no relacionamento em geral, um relacionamento com pessoas do trabalho, com amigos, com a família, pai, mãe, irmão, sempre vão ter divergências. Isso é normal, né? Enquanto nós, seres humanos, ali estamos nos relacionando com outras pessoas, vão ter coisas das outras pessoas que nos irritam e vice-versa. Ou a gente acha que nós somos muito perfeitos, que não fazemos nada pra outra pessoa ficar com raiva. Eu sei que eu sou chata em tantas questões, que santa paciência, meu marido tem que ter. Mas assim, volta àquela questão, diálogo. Foi muito importante pra gente no início. Era dialogar e o esforço da outra pessoa em querer melhorar. Naquilo que for possível, igual eu falei. Por exemplo, isso era uma coisa boba que eu nem lembrava. Mas que me incomodava. Então eu sinalizei que talvez pra outra pessoa, igual ele disse, não fazia diferença nenhuma. Mas eu sinalizei. Ele não tinha uma bola de cristal pra adivinhar que aquilo me incomodava. Sinalizei. Aí cabe a outra pessoa, se aquilo for possível, melhorar para que não aconteça um atrito. Isso a gente deu um exemplo muito bobo, mas serve para muitas coisas. Um exemplo do oposto agora, uma coisa que ela fazia que me incomodava bastante, sempre ao fechar a porta, ela não tinha o hábito de girar a maçaneta, encostar a porta e depois desvirar a maçaneta. Era assim, ó, tuf! Né, suavemente, como eu sou acostumado a fazer desde sempre. E aí era sempre assim, ó, passava pela porta, empurrar assim e esperar a batida. Meu amigo, isso no começo eu ia relevando, mas depois, chega uma hora, né? Nos primeiros dias do casamento, a tendência a relevar as coisas é grande, mas com o tempo elas vão diminuindo. Essa capacidade de relevar as coisas, com o tempo vai se diminuindo um pouco. Enfim, aí com o tempo eu comecei a ir irritando e cheguei nela e falei, olha, assim não, por favor, assim me estressa, assim pode até danificar aí o imóvel, a porta, enfim. Assim, ó, gira a maçaneta, encostou, fecha silenciosamente, por gentileza. Na primeira vez demorou, porque ela já tinha o hábito, mas aí eu fui com o tempo, né, insistindo nisso, aí hoje, né, praticamente... Já vira automático isso. Mas assim, a gente deu exemplos bobos com relação a isso, mas que acredito que do lado daí as pessoas viam situações similares e que às vezes não contam, porque tipo, isso é besteira, não tem por que eu ficar falando isso. Mas assim, isso pode estar desgastando dentro do relacionamento, porque são essas pequenas e pequenas e pequenas coisas que somando dá uma coisa grande. Uma pergunta pessoal agora, pretendem construir uma casa ou não? Da minha parte... Isso ainda é uma questão entre nós. Eu não queria construir. Eu preferia comprar uma casa mais próximo do nosso gosto e aí algum detalhe nela modificar do que construir do zero. Porque eu não tenho paciência para construção. Eu confesso que para mim essa questão ainda é um dilema, porque construindo normalmente se gasta menos. Falando de gasto financeiro, porque eu acredito que o gasto emocional é muito grande. Durante o período da construção é muita dor de cabeça. É um dilema para mim, porque, por um lado, eu posso gastar menos, morar num lugar mais adaptado à minha vontade ali, né? Por outro lado, eu tenho menos dor de cabeça, vou gastar um pouco mais, mas já tá pronto. Paguei e entrei, né? Menos estressante. Aí, para mim, isso ainda é um dilema. Mas aí a gente faz o quê? A gente espera, né? Que nenhum dos dois não ia poder fazer agora. Exato. Então, quando for a realidade, a gente Como decide. nenhum dos dois é possível agora, deixa chegar o momento. Né? Pergunta recorde de sempre. Eu preciso falar? Filhos? Óbvio, né? Já pensam em ter filhos daqui a um tempo ou agora? Não vou dizer data, pois também nós não temos. Nós temos mais ou menos. Mas não é esse ano, não sei se no próximo, mas de certeza no outro. Nós conversamos, ali, a gente conversou quando a gente foi casar e falamos que um tempo médio seria 5 anos. Nós temos 3, esse ano a gente faz 4. Final do ano que vem a gente faz 5. Verdade. E você tem 10 anos a mais do que eu. Eu sempre digo isso a ele. O tempo passa tão rápido, né? Pra quem não sabe, nós temos anos. 10 anos de diferença. Eu tenho 22
e o Diego tem 32. Vai ficar bem mais velho do que eu no sentido de ter vigor pra ficar cuidando de criança, correndo aí pelos cantos. Tem que ter antes. A minha idade não conta, a minha juventude é mais perene. Aham, sei. Mas a gente brinca com isso, mas é uma coisa que a gente conversa. Tá mais perto do que longe, eu acredito. Sim, Né? sim. Já tem 3 anos e meio já por aí. A gente já tem 3 anos e meio de casado. Vamos fazer agora. Amanhã! Amanhã a gente faz, no dia dos namorados, só a gente faz 3 anos e meio. 3 anos. Porque a gente tá gravando um dia antes desse vídeo. Calma, gente. Vai chegar, tá? Confie que ainda vai chegar o Sim, dia. sim. Orei, busquei a palavra. Deus disse que daria certo. E agora o varão apareceu namorando. O que fazer? Eu tava conversando com o Diego sobre isso mais cedo, porque a gente tava tentando formular uma resposta, assim, o melhor possível. E aí a gente chegou em algumas conclusões da nossa parte, né? O que a gente interpreta com esse mínimo de informações que a gente recebeu. Uma das possibilidades com relação a isso seria o fato de você ter entendido errado a palavra. Que isso é normal, tá? Acontece. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Diego. Às vezes a gente tá na igreja e a gente quer tanto algo, tanto, que às vezes a gente escuta o que a gente gostaria de ouvir, que às vezes não era aquilo, mas a gente quer tanto que a gente interpreta de outras formas. Porque Deus não erra. Né? Nós erramos, nós podemos interpretar errado, mas Deus não ia errar, Deus não ia fazer isso com você. Tendo em vista o que a gente falou logo no início do vídeo, que essa é a nossa interpretação dessa situação. Tendo como fundamental que Deus é perfeito, nele não há erro, e obviamente, então, se algo deu errado, o erro esteve em nós. O que a gente entende que, por algum motivo, você possa ter entendido aquilo que você gostaria muito de ter entendido, como ela falou, né? Na hora da palavra. E eu acredito que isso acontece muito, isso é muito motivo, inclusive, de muitas pessoas apostatarem da fé. Essa palavra é muito difícil, que nem eu sei o que é. Abandonarem a fé, saírem, né, se apartarem da igreja, porque vão buscar a palavra por qualquer motivo, querem muito escutar determinada coisa, acabam entendendo daquela maneira e, de repente, na realidade acontece de uma maneira totalmente diferente e a pessoa se frustra e abandona, sai, né? Em outras palavras, coloca aí a culpa na soberana palavra que vem do Criador ali na boca do seu servo. Quero dizer a você que de forma alguma deixe isso acontecido, né, abalar a sua fé, certo? Muito pelo contrário, né? Persista sim em buscar a palavra, porque é só na palavra que a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, nas palavras do nosso Deus. E continue orando e esperando por isso, porque a melhor escolha é isso. É orar e pedir a Deus que prepare uma pessoa e não escolhemos com as nossas próprias mãos. E se aconteceu uma ou duas vezes, como já aconteceu comigo, de ouvir algo, interpretar, entender errado, né, que venha da parte do Senhor, persista nas suas orações em pedir a Deus discernimento, que é o que eu procuro fazer quando isso, né, me ocorre. Peça discernimento a Deus para melhor entender as palavras dele, a vontade dele. Se essa pessoa apareceu namorando, o que na minha cabeça é uma grande resposta às suas orações. Na minha cabeça, a minha interpretação seria essa. Poxa, se apareceu namorando, então não é pra mim. Né? Apesar de ser doloroso, né? Dependendo do sentimento que você tivesse pela pessoa. Olhando o copo meio cheio, não meio vazio. É que, se não é essa pessoa, então Deus tem uma pessoa preparada pra você. Só que não é o tempo ainda. Se essa pessoa ainda não apareceu, se ainda não deu certo, é porque ainda não é o tempo. E Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, assim como diz na palavra dele, que é um tempo determinado para tudo, vai chegar o seu tempo também. Só continue buscando no caminho dele. Para concluir esse assunto, uma possibilidade, talvez, não sei se de repente está passando pela cabeça dela, é de pensar da seguinte forma: pode ser que seja ele, mas não agora. Veja, esse tipo de pensamento para mim está errado de todas as formas. Primeiro porque você já começa desejando que o relacionamento lá dê errado. E Deus não paga salário errado para ninguém. A gente deseja o mal recai sobre nós. Então já pare por aí, né? Se esse for o caso, se esse for o pensamento, pode ser que seja ele, mas não agora, né? Em um outro momento. Então você já está desejando que dê errado o relacionamento lá da outra pessoa. Isso é maléfico. E não apenas por causa disso, mas porque se der certo lá e você ficar com esse tipo de pensamento, você vai se tornar uma pessoa cada dia mais frustrada,
né? A cada mês, a cada ano que passa, se você vê ele construindo lá um futuro com a outra pessoa, você vai se tornar essa pessoa frustrada, amargurada. Então, para mim, essa é a atitude a ser tomada. Se esforçar, por mais doloroso que seja, para esquecer e pedir a Deus aí, né, a direção para saber quem verdadeiramente é essa pessoa aí que Deus tem preparado para você. Como vocês lidam com as diferenças? Os maiores pilares de um relacionamento. O diálogo. Com ele, muita coisa é resolvida. Muita coisa mesmo. Não adianta de nada a gente sofrer sozinho, se incomodar com as coisas e não sinalizar para o parceiro. Às vezes recebo respostas de vocês com relação a esse assunto de que a outra pessoa não escuta, que a outra pessoa não tá nem aí, não se esforça para mudar. E aí, pensando nisso, acredito que cabe você, então, se o diálogo não acontece com a pessoa, buscar de Deus amparo no Senhor, orar por aquilo, por aquelas dificuldades, pedir que o Senhor intervenha, pedir que o Senhor ajude você ou a lidar com essas questões, né? Ou a transformar essa pessoa, até mesmo você, mas para que haja a paz dentro do seu lar. O que se observa é que normalmente uma das partes está mais disposta a dialogar do que a outra, como era o nosso caso no começo. Eu era uma pessoa mais introspectiva, né? No namoro, a gente já sondou, já tinha sondado bastante. Que é muito importante. Durante o período de noivado, né, que foi aproximadamente 1 ano, no nosso caso, Mais ou né? menos isso. Então a gente já sondou bastante nas nossas conversas, falavam sobre resolver essas diferenças na base do diálogo e conversar quando algo incomodava. Eu sempre tive mais dificuldade do que ela, até hoje. Sou uma pessoa mais introspectiva, reservada, e normalmente os homens são assim, percebo. Eu venho trabalhando nessa minha característica, me esforçando para me abrir mais com ela nessas situações e percebo também que isso tem trazido muitos frutos positivos. Tenho conseguido resolver mais rapidamente certas questões que quando eu me calava, se prolongavam por mais tempo, né, certos conflitos entre nós, reforçando o que ela falou, o diálogo. Diálogo, se você é uma pessoa, né, que não é muito aberta, se esforce para se abrir mais ao diálogo, você verá, né, que isso trará muitas coisas positivas para a sua vida. Se de repente você é a parte já mais propensa a dialogar, não deixe passar pela sua cabeça a ideia de abandonar, porque abandonar é fácil, né? E é por pensar assim que a maioria dos casamentos de uns anos para cá estão fadados ao fracasso, porque a pessoa já entra num relacionamento pensando, se não der certo, Vou embora. eu largo. E é esse tipo de pensamento que leva, né, as famílias a terem o rumo que tem tido ultimamente. Então, o que a gente aconselha é que busque no Senhor a força para suportar a diferença, a dificuldade, capacidade também de mudar naquilo, né, reconhecer no que precisa mudar e força para mudar no que precisa. Aquilo que a gente não conseguir fazer com nossas mãos, buscarmos em Deus aí a condição e nunca se deixar levar por esse pensamento, por essa moda, né, de simplesmente não deu, tchau. Não. A gente tá falando aqui de questões que são super possíveis mudar e dificuldades que são super aceitáveis, possíveis de serem aceitadas. Ninguém aqui tá falando de maltrato, de violência, de agressão física, verbal, emocional. Não estamos falando disso, tá? Isso aqui o buraco é bem baixo. Traição. A gente tá falando de coisas que, igual a gente citou, coisas simples, entre aspas, né? Dificuldades ali, mas dificuldades saudáveis, né? Ninguém tá falando de relacionamentos tóxicos, só pra deixar isso bem claro pra vocês. Complementando o que a gente falou sobre essa última pergunta de lidar com as diferenças, eu me considero uma pessoa maleável. Na realidade, eu considero nós dois pessoas bem maleáveis. Então, assim, não sei dizer quem que cede mais aqui em casa, porque às vezes acontece alguma coisa e eu cedo primeiro, às vezes é ele. Então, a gente tem essa abertura de pensar que num relacionamento não tem quem ganha e quem perde. Tipo, eu tenho que ter razão. Não é assim. Ou os dois ganham ou os dois vão perder. A gente conversando uma vez, numa desses nossos diálogos aí, resolvendo essas questões, a gente chegou a essa conclusão uma vez, né? Que a gente fica com aquele sentimento de competição. É assim, não, eu não vou ceder dessa vez, quem tem que ceder é ela, e vice-versa. E aí fica ali um cabo de guerra emocional, né? Eu não vou falar, eu não vou ceder. E aí fica um sendo cada vez mais áspero, mais ríspido com o outro, mas depois que a gente para sentar e realmente resolver, a gente percebe que
Não existe vencer. Se a gente se prolongasse nessa competição, não É existe pensar que vencedor. vocês são um só. Eu lembro que era uma coisa que eu fazia muito lá no início, quando a gente discutia, que eu era muito imatura ainda, nós éramos muito imaturos no quesito casamento, né? Nós estávamos ali no início, muito no início. Eu sempre pensava o seguinte: eu não vou me separar dele. Não existe essa opção dentro da nossa casa. Então, assim, eu também não pretendo morrer hoje. Se eu passar o dia inteiro com raiva por algum motivo, eu perdi um dia inteiro com aquela pessoa, porque eu fiquei chateada. Então eu sempre fazia esse exercício. Cada dia que eu passasse chateada com algo, não querendo falar com a pessoa, não querendo bola, né, nem trela com a pessoa, eu só tô perdendo, que é o que entra, né, que todo mundo sai perdendo, um dia inteiro com aquela pessoa, de estar bem, de estar feliz, de estar no relacionamento ali, aproveitando a companhia da outra pessoa por conta disso. Então pensa, separar não é uma opção. Não fale de nada, então. Quanto mais rápido você resolver, melhor. E se por um acaso você for a pessoa que tá me assistindo, dentro do seu relacionamento, que você diz assim, ah, mas é sempre eu que cedo. A outra pessoa nunca cede. Eu acho que seria isso uma virtude. Que Deus tá te dando mais paciência do que a outra pessoa tem. Eu sempre fico dizendo que é uma ótima coisa, mas é porque a gente vai falando de um assunto e vai lembrando de outra coisa. E que eu acho super válido falar, visto que é um vídeo sobre relacionamentos, né? Que é uma coisa que, na realidade, eu comecei a fazer esse exercício em mim mesma, né? De pensar que, assim, ai, aquela coisa naquela pessoa que ela faz me irrita muito. Aí eu paro toda vez que isso vem na minha cabeça. E eu lembro e eu me recolho à minha insignificância. Que eu também sou uma pessoa que se acha super chata e que faz alguma coisa que irrita a outra pessoa. Então, assim, vamos baixar a bolinha de eu para eu mesma, entendeu? Vamos baixar a bolinha que ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos e todo mundo tem que lidar com os defeitos da outra pessoa. Quando estiver achando a outra pessoa insuportável, aí você olha pra si mesmo e fala, peraí, Relembra todos os seus defeitos. eu também não sou assim tão suportável como eu penso. Às vezes é bom também. Às vezes é bom porque baixa o nosso ego, baixa a nossa bolinha quando a gente faz esse exercício, sabia? E é isso, gente. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tirem algum proveito de algo que a gente falou aqui pra poder ajudar vocês de alguma maneira. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilha e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, @PalmaDeLiveVideo. E pra gente saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem. Namorados. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau!